Bom dia. Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos fazer um aprofundamento da matéria, tá? Vocês já sabem, né? Nós já informamos que nessas primeiras aulas nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos no primeiro semestre. E hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 3 e 4. E se a gente analisar o capítulo 3 e 4, né, a gente vê que tem um amplo conteúdo. Então, eu selecionei, né, uns conteúdos que eu acho bem importantes para a gente rever, e hoje nós vamos falar respectivamente sobre calor e alguns fenômenos, alguns conceitos ópticos, ou seja, de fenômenos luminosos que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. E aí, gente, quando a gente fala de calor, né, a gente precisa entender de fato o que vem a ser calor, né? Nós temos dois tipos de calor quando a gente fala da física, né? Nós vamos ter o calor sensível e o calor latente. Só que antes da gente falar especificamente de calor sensível ou de calor latente, é muito importante que a gente entenda que esse conceito de calor ele é muito mal interpretado pela gente. A gente já conversou sobre isso nas outras aulas. O calor que a gente percebe, né, que a gente consegue ter percepção no dia a dia, ele faz parte de quê? Ele faz parte do calor sensível, né? É aquele calor que a gente vai perceber, que a gente vai absorver muitas vezes, calor que a gente vai produzir em alguns, podemos dizer, processos metabólicos, né? E esse calor que nós vamos transferir para a atmosfera, né? Que nós vamos transferir para o meio externo do nosso corpo. Ou até mesmo transferir para um outro corpo, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, visualizar isso muito claramente na nossa cabeça. Então, vamos lá. Vamos conceituar calor específico e calor latente, né? O que é o calor específico, que na verdade eu não gosto muito desse termo, né? Eu prefiro usar o termo calor sensível, né? E o porquê que eu estou usando os dois termos para vocês? Porque vocês vão se deparar, como eu já informei para vocês, com os dois termos dependendo da bibliografia que vocês olhem. Na apostila de vocês está o termo que eu mais gosto, o termo que é mais usual, é o calor sensível. E o que é calor sensível? Calor sensível é aquele que vai se propagar no corpo, mas sem causar uma alteração mais profunda, sem causar uma alteração na sua estrutura, podemos dizer assim, né? Nem na sua estrutura física e muito menos na sua estrutura química. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu pegue uma barra de ferro, né? E começa a aquecer. Começo a aquecer essa barra. Boto ela numa labareda de fogo. Essa barra de ferro ela vai aquecer, concorda? Ela vai absorver calor do fogo. Ao absorver calor do fogo, ela vai começar a esquentar. Até então, isso é calor sensível. Por quê? Porque eu não estou alterando a estrutura, tá, dessa barra de ferro. Agora, a partir do momento que eu permaneço com essa barra de ferro nessa labareda, vocês concordam que ela vai cada vez absorver mais calor, esquentar cada vez mais, e aí ela pode vir a derreter. E aí, quando isso ocorre, eu estou alterando a sua estrutura física. Alterei a sua estrutura química? Não, não é um processo químico, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Mas eu alterei a sua estrutura física. Então, se eu alterei a sua estrutura física, eu posso dizer que não é mais um calor sensível, passa a ser um calor latente. Então, galera, os alunos confundem muito isso porque eles querem levar para fenômenos físicos e químicos. Vamos rever fenômenos físicos e químicos. Fenômeno físico é quando não tem alteração da estrutura química do corpo. Fenômeno químico é quando tem alteração dessa estrutura química. Só que vamos lá. Derreter ferro, é fenômeno químico? Não. Por quê? Porque eu só estou alterando a estrutura física. Porém, quando eu vou para calor latente, eu não necessariamente tenho que ter um fenômeno químico, eu não tenho que alterar a estrutura química. Basta que eu altere a estrutura física para ser considerado um
calor latente. Então não confunde essas duas coisas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Isso é muito importante vocês entenderem, porque o índice de erro nessa pegadinha é imenso. Então vamos lá. Calor latente é quando eu vou produzir calor, vou absorver calor suficiente para alterar a minha estrutura, seja física ou química. Já é calor latente, ok? Não alterou, calor sensível, beleza? E aí, em relação a essa propagação de calor, nós temos 3 tipos de propagações, né? Temos a condução de calor, que é quando o calor vai passar pelas moléculas do corpo, né? Por exemplo, se eu pego uma barra de ferro e aqueço a ponta, em determinado momento o calor vai ser absorvido até chegar a outra ponta, ou seja, eu estou conduzindo o calor através das moléculas do corpo. Temos a convecção de calor, que é a mesma coisa quando eu passo o calor pelas moléculas, porém em meios fluidos, líquidos, ok? E por final eu tenho a irradiação do calor, que é quando eu passo o calor sem necessariamente precisar de contato com o corpo, ok? Então, por exemplo, se eu me aproximo de algo quente sem que eu tenha contato, eu consigo absorver esse calor. Isso se chama irradiação de calor, ok? É um meio específico de propagação, beleza? E aí, gente, quando a gente vai, por exemplo, falar de calor, nós temos 3 escalas termométricas, né? Que são a escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Para finalizar essa questão do calor, o que a escala Kelvin é? A escala Kelvin é uma escala mais utilizada cientificamente, em meios científicos, meios de pesquisa. Já a escala Celsius e Fahrenheit são escalas utilizadas em meio global, em meio populacional. Por exemplo, países como Brasil, Portugal, África, os países da África utilizam escala Celsius. Já países de língua americana, de língua inglesa, né, no caso, outros países da Europa, não todos, mas alguns do leste europeu, da Ásia, já utilizam a escala Fahrenheit, tá? Ou seja, são escalas que têm numerações diferentes, porém equivalem, definem corretamente qual a temperatura que está naquele momento, ok? Já quando a gente vai para a questão luminosa, a questão dos fenômenos ópticos, a gente observa nitidamente alguns conceitos que são tão importantes quanto a questão do calor, né? Quando a gente fala de propagação de calor, nós também temos as propagações de luz, ou seja, as propagações luminosas. E ao citar as propagações luminosas, nós observamos também 3 tipos de propagação. Só que aí a propagação luminosa, ela tem um conceito diferente da propagação de calor. A propagação de calor está ligada diretamente ao calor. A propagação luminosa não está ligada à luz, está ligada ao meio em que a luz vai se propagar. E aí nós classificamos em transparentes, translúcidos e opacos. No caso dos transparentes, é aquela que que a luz consegue passar nitidamente e forma o objeto do outro lado do corpo com nitidez para a gente observar. Por exemplo, um vidro, tá, comum. Já o translúcido é aquele que a luz, a imagem tem dificuldade de passar, porém ela passa. E aí forma uma imagem distorcida, uma imagem borrada, uma imagem turva, mas forma. Tá? E a opaca é aquela que a luz não passa de forma alguma, ou seja, não forma imagem nenhuma do outro lado. Tá bom? E quando a gente fala de meios, de fenômenos luminosos, a gente não pode deixar de falar de quê? Dos espelhos, né? Que estão no nosso dia a dia de forma abundante. E aí nós temos 2 tipos de espelhos. Os planos, que vão refletir, todo espelho reflete a imagem, que vai refletir a imagem perfeita, e os esféricos, que são aqueles arredondados, né? Que vai refletir a imagem ou maior ou menor. E aí os esféricos, eles podem ser divididos em 2 formas, né? Porque vamos imaginar uma colher, né? Nós temos a parte interna, que é a parte côncava, né? É quando a imagem vai se refletir na parte interna, e a parte convexa, que é a parte abaloada de fora, quando a imagem vai se refletir na parte externa, ok? E para finalizar,
A luz, ela sempre vai ser importante para os seres vivos devido à produção de energia através dos seres autotróficos. Então a gente sabe que os seres autotróficos, né, eles vão utilizar a luz como fonte de energia para ser substrato crucial para a fotossíntese, que vai gerar energia para passar assim através da cadeia alimentar, chegando até os níveis mais altos da cadeia alimentar. Ok, galera? Então, gente, foi uma revisão de calor e luz, dos pontos principais que eu considerei dentro desses tópicos. E aí não tem atividade devolutiva, não tem exercício que nós já fizemos, mas eu peço que vocês façam um resumo, dá uma lida lá na apostila para fixar melhor. Ok? Muito obrigado, até a próxima.